Então, a gente tinha parado. A gente vai terminar hoje o texto do Hipóstase dos Arcontes. A gente vai entrar numa parte bem interessante que vai entrar alguns personagens bem gnósticos, como Elelete e Sabaoth, que vocês vão ver em outros textos também, aparecem muito mencionados, bem mencionados, no Pit Sofia e no Apócrifo de João também, em outros textos, essas duas figuras de Sabaoth o bom e Elelete, o anjo da luz, são importantes na cosmologia gnóstica. Então, voltando lá para os textos, antes de voltar, queria chamar a atenção que aqui o Sabaoth, esse esquema aqui da imagem é o do Apócrifo de João. Eu estou voltando nele, porque é o esquema mais claro que a gente tem, mas não sei se vocês lembram que na terça passada eu comecei apresentando o Hipóstase dos Arcontes como uma carta. Ele claramente é uma carta de um gnóstico explicando para outro esses temas. Tipo, você está com dúvida, eu vou tentar explicar com outras palavras. Então, o que me parece é que o Apócrifo de João, ou algum texto pré-Apócrifo de João, um original, já circulava naquele tempo, e eles tiveram acesso a esse material porque os temas e os personagens se repetem em várias das cosmologias gnósticas com o mesmo tema, mesmos nomes, e aí me parece que eles estudavam isso. E aí no Hipóstase dos Arcontes a gente tem uma releitura de um trecho de alguém explicando para outro alguém. Então a gente vai ver esses temas se repetindo, então eu trouxe o sistema aqui do Apócrifo de João, porque eu acho que é o texto ao qual o autor do Hipóstase dos Arcontes está se referindo. E ele vai se referir a Sabaoth. E Sabaoth, no sistema do Apócrifo de João, ele vai ter uma cabeça de dragão. Isso é só um detalhezinho assim, para a gente fixar. E lembrando aqui que as 4 luzes, uma delas é Elelete, e Elelete é a luz a qual pertence Sofia. São 4 luzes, cada luz tem 3 virtudes, para dar 12 eons. Então, a quarta, que é a mais próxima da humanidade, é Elelete. E a mais próxima de Elelete é Sofia. Então, dos 3 que pertencem a Elelete, Sofia é o que está mais próximo da humanidade, porque ela é a mãe do Demiurgo. Né? Então, só para vocês terem um pouquinho aqui essa visão aqui, quando a gente entrar no texto. Último detalhe. O Sabaoth aqui ele vai ter cara de dragão, e aqui, nesse esquema, outros variam, tá? Nesse aqui, o Iabel, Iaô, ele vai ser um dragão de 7 cabeças. É só uma curiosidade, porque o dragão de 7 cabeças é bem conhecido nos sistemas persas, sumérios, zoroastriano, né? Que é o Tiamat. Aqui a gente tem uma imagem em pedra do Tiamat, um dragão de 7 cabeças. Então, os gnósticos, eles vão fazendo releituras desses seres mitológicos. Né? Isso é como a gente tem lá o Mitra persa que vira o Mitra romano. Então, isso é comum no mundo antigo, essas apropriações das imagens e releituras. Onde a gente tinha parado? Vamos lá. A gente tinha parado com a águia na árvore do conhecimento do bem e do mal, dando de comer a Eva, e Eva dando de comer a Adão, e eles percebendo que eles são como os deuses, e eles percebendo a sua própria nudez. De agora a gente continua o que a gente ainda não leu. Então, o regente-chefe, que aqui é a serpente, então, lembrando que aqui a Eva espiritual, a Zoe, a vida, ela entrou na águia, para a águia instruir Eva, a Eva que está junto com Adão. Como no Apócrifo de João, Cristo vai representar a águia. E o demiurgo vai ser a serpente. A gente vai ver que nos gnósticos há 2 serpentes, por isso que isso às vezes confunde. Eu até comentei com um de vocês, dia desses. Né? Existe a serpente, que vai representar o desejo, o apego à matéria, o apego ao mundo e à luxúria. E existe a serpente, geralmente com asas, e por isso ao virar águia também, que vai ser a serpente da sabedoria. E aí o dragão também vai ser um símbolo de serpente de sabedoria em outros povos. Né? Mas aí o regente-chefe, que é essa serpente negativa, veio e ele disse: Adão, onde você está? Porque ele não entendeu o que tinha acontecido. E Adão disse:
Eu ouvi a sua voz e tive medo, porque eu estava nu e me escondi, igual está lá no Gênesis. O regente disse, por que você se escondeu? A menos que é porque você comeu da única árvore que eu ordenei que você não comesse. E você comeu. Desobediente. Adão disse, a mulher que você me deu, ela me ofereceu e eu comi. Igualzinho a história do Gênesis. Aqui os gnósticos estão só replicando. E o regente arrogante amaldiçoou a mulher. A mulher disse, foi a águia que me induziu e eu comi. Eles se voltaram para a águia e amaldiçoaram o reflexo indistinto dela. Impotentes, não compreendendo que era uma forma que eles mesmos haviam modelado. Desde aquele dia, a águia ficou sob a maldição das autoridades, até que o regente todo-poderoso viesse. Aquela maldição caiu sobre a águia. Então, os regentes amaldiçoam a águia, não percebendo que ela é o reflexo indistinto da Eva espiritual, né? Porque um pouquinho antes, a Eva espiritual, como o espírito da vida, que é incorruptível e por isso não pode ser violentada pelo aspecto sombra, entra na águia para instruir a Eva carnal, a Eva psíquica, a comer do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui, eles estão amaldiçoando sem compreender que é a própria forma que eles haviam modelado no aspecto luminoso, o aspecto de luz, que eles não têm como capturar. Eles se voltaram para Adão, para o Adão deles, e o tomaram e o expulsaram do jardim, junto com sua esposa. Pois eles não possuem bênção, já que eles também estão sob a maldição. Além do mais, ele jogou a humanidade, ele quem? Eu acho que o Demiurgo, em grande distração. A nossa vidinha aqui, bem atual o texto. A humanidade está sempre muito distraída, vivendo uma vida de dificuldades, para que a humanidade deles possa estar ocupada com afazeres mundanos e não possa ter a oportunidade de se dedicar ao Espírito Sagrado. No Apócrifo de João, isso vai ser um pouco elaborado. Eles vão dizer que os regentes, os arcontes vão, além do esquecimento que o Yaldabaoth coloca na mente de Adão, e do entorpecimento que faz a mente dele ficar embotada e ele virar aquele que dorme ou aquele que não tem olhos para ver, que é cego, né? Eles também vão dizer que eles vão criar distrativos e vão oferecer presentes para a humanidade que são, na verdade, ouro de tolo, que são presentes falsos, que são presentes para manter a gente distraído e ocupado. Então, esse trecho aqui é a mesma referência que a gente encontra lá no Apócrifo de João, que estamos ocupados, vivendo uma vida de dificuldades, com afazeres mundanos, sempre muito sobrecarregados, sempre muito cansados ou distraídos com os desejos que a gente está sempre buscando satisfazer, porque a nossa vida é uma eterna insatisfação, e aí a gente esquece de buscar o espírito. E à medida que a gente esquece do espírito e fica voltado para o que é mundano e distrativo e dos sentidos, a gente continua submetido ao poder dos regentes. Essa é a moral da história aqui. Agora, vamos lá. Em seguida, o que aconteceu? Foram expulsos, ela gerou Caim, o filho deles. Caim é filho dos regentes, e não de Adão. E Caim cultivava a terra. Logo após isso, ele reconheceu a sua esposa, agora foi Adão. Engravidando novamente, ela gerou Abel. E Abel era um pastor de ovelhas. Hoje, no final, eu criei um esqueminha para a gente olhar isso aqui de um jeito mais fácil. Espero que ajude. Agora Caim apresentou das colheitas do campo dele, mas Abel apresentou uma oferenda dentre as suas ovelhas. Então Caim arava a terra e fez uma oferenda do campo. Abel cuidava das ovelhas e fez uma oferenda das ovelhas. Daí tem toda aquela cultura lá de sacrifício de animais que os essênios vão rechaçar e dizer que estão interpretando literal e que não é isso aí que é para fazer. Que os essênios não praticavam o sacrifício. Então, Sabaoth é um dos 7 regentes com cara de dragão, lembram? Sabaoth, que é chamado o Senhor das Forças, olhou sobre as oferendas oferecidas ou votivas, né, de Abel, mas ele não aceitou as oferendas oferecidas de Caim. E o Caim carnal perseguiu Abel, seu irmão. Por quê? Porque ele ficou com raiva
que as oferendas dele não foram aceitas, e aí ele fica com inveja, com ciúme, e aí tem aquela história de que ele mata Abel, que vai ser um símbolo muito interessante. E Sabaô disse para Caim: onde está Abel, teu irmão? Um regente conversando com Caim. Ele respondeu: eu sou por acaso o zelador do meu irmão? Então Sabaô disse para Caim: escute, a voz do sangue do teu irmão está clamando para mim. Você pecou com tua boca, e isso retornará para ti. Qualquer um que te matar, Caim soltará 7 vinganças, e você existirá gemendo e tremendo sobre a terra. Então aqui, Caim mata Abel, Sabaô, um dos arcontes, percebe e lança uma maldição sobre Caim, que ele vai existir gemendo e tremendo sobre a terra. E Adão, o texto é meio quebradinho, assim, a narrativa não é um livro de literatura do século XX, né? E Adão reconheceu a sua contraparte feminina, Eva, e ela ficou grávida e gerou Sete para Adão. Vejam que antes ele reconheceu a sua esposa e gerou Abel. E aqui ele reconheceu a sua contraparte feminina. Me parece que não é bem a mesma coisa. A gente vai chegar lá. E ela gera Sete. Então daqui surge Sete. E ela disse: eu gerei um homem através de Deus, no lugar de Abel. Novamente Eva engravidou, e ela gerou Noreia. E ela disse: ele gerou em mim uma virgem, como uma assistência para muitas gerações da humanidade. Então temos Caim e Abel, Caim mata Abel. E aí nasce Sete, como a contraparte feminina de Eva, gerado diretamente do divino. E temos Noreia, que é uma virgem que presta assistência à humanidade. Então percebam que são níveis diferentes de seres que vão sendo gerados. Ela é a virgem a quem as forças não corromperam, a Noreia. Então aqueles homens começaram a se multiplicar e aperfeiçoar. Os regentes se consultaram uns com os outros e disseram: venham, vamos causar um dilúvio com as nossas mãos e eliminar toda a carne, desde o homem até o animal. Mas quando o Senhor das Forças soube da decisão deles, ele disse para Noé: Senhor das Forças é Sabaô. É assim que ele é chamado no parágrafo anterior. Então, quando Sabaô soube que os regentes queriam eliminar com o dilúvio, ele avisou Noé: construa para você uma arca com madeira que não apodreça e se escondam nela, você e os meus filhos, e os animais e os pássaros do céu, do pequeno ao grande, e coloque-a sobre o monte Senhor. Então Noreia, aqui está errado, mas é Noreia, veio até ele, querendo embarcar na arca. E quando ele não a deixou, ela soprou sobre a arca e ocasionou que ela fosse consumida pelo fogo. Novamente, ele fez a arca por uma segunda vez. Eu achei esse trecho muito estranho, muito curioso, não sei se eu entendi ele, mas vejam que os regentes decidem causar um dilúvio porque eles não estão gostando da humanidade. Lá no Gênesis, Deus causa o dilúvio porque a humanidade está desobedecendo ele, está pecando, e ele resolve que está na hora de todo mundo morrer. Aqui é os regentes que estão perdendo o poder sobre a humanidade, porque está surgindo mais seres e tal, e eles decidem eliminar todo mundo. Mas o Sabaô decide que vai salvar alguns e avisa Noé. Depois a gente vai ver da linhagem de Noé. Só que a Noreia, que entra na arca, não deixam ela entrar, e aí ela sopra na arca e destrói a primeira arca. Achei estranho a Noreia ter feito isso. Não sei se vocês pegaram a mesma dúvida que eu, mas achei estranho, porque ela é um espírito de luz, ela é uma virgem que assiste a humanidade, né? Então, vamos ver o que acontece. Os regentes, então, o Noé fez uma segunda arca, e os regentes foram conhecê-la, que está mal traduzido, eu chequei lá no inglês. Eles foram correr atrás da Noreia. Eles viram a Noreia lá interagindo com o Noé e a arca, e aí os regentes vão atrás dela, vão perseguir ela com a intenção de corrompê-la, uma intenção negativa, igual eles tentaram com Eva no início. O chefe supremo deles disse a ela: a sua mãe Eva veio até nós. Mas Noreia virou-se para eles e disse: são vocês os regentes da escuridão. Vocês estão amaldiçoados. E vocês não conheceram a minha mãe, pelo contrário. Vocês conheceram
a contraparte feminina de vocês, pois eu não sou descendente de vocês. Pelo contrário, é do éon superior que eu venho. Nos textos gnósticos, esses seres, eles sempre se desdobram em outros seres, né? Ou se dividem em aspectos diferentes. Então, aqui fica claro que quando os regentes perseguem a Eva, que eles criaram, e o aspecto espiritual dela se eleva para não ser violentada, eles, por serem eles mesmos os criadores daquela forma, é como se eles estivessem violentando a própria forma feminina que é reflexo que eles criaram, entendem? Então a Noreia está dizendo, eu não vim desse aspecto inferior que é só a sombra feminina que vocês projetaram na matéria. Eu vim da Eva espiritual, da Eva vida. Essa Eva vida, ela não pode ser corrompida pela sombra. E a Noreia está dizendo isso para eles. Eu não sou descendente de vocês. Eu sou do éon superior. Eu estou ali junto com os éons de Sofia. Então, o que acontece? O regente arrogante, geralmente uma referência a Yaldabaoth, o arrogante, o egocêntrico, que é o primeiro, né? Virou com toda a sua força e o seu semblante se tornou como um preto. Não sei, mas ele ficou com muita raiva e baixou uma coisa ruim, né? Ele disse a ela presunçosamente: você deve servir a nós, como a sua mãe Eva também serviu, pois me foi dada autoridade sobre todo esse universo. Mas Noreia virou-se com a força e numa voz alta ela exclamou para o alto, para o sagrado, o Deus da totalidade: resgate-me dos regentes da injustiça e salve-me das garras deles. Depressa. Então aqui ela está invocando o Pai da totalidade, que é a deidade gnóstica, o Deus do todo, o absoluto. Então ela invoca. E a gente vê essas invocações em outros hinos gnósticos, né? Quando a gente invoca os poderes da luz para que nos proteja contra os poderes das trevas, das garras deles, porque eles estão tentando tomar controle sobre a nossa psique. Então a gente invoca a luz para que essa luz seja como um guia, como um salvador, como um pastor para as nossas almas. E aí quando a Noreia invoca, o grande anjo eterno desceu do 8º céu e disse a ela: por que você está exclamando ao divino? Por que você age com tanta audácia para com o Espírito Sagrado? Noreia disse: quem é você? Os regentes da injustiça haviam se afastado dela. Ele disse: eu sou Elelete, sagacidade, o grande anjo que fica na presença do Espírito Sagrado. Eu fui enviado para falar com você e salvá-la das garras dos malfeitores. E eu irei te ensinar sobre a sua raiz. Isso é um tema muito gnóstico que aparece em vários textos. A gente aprender sobre a nossa própria raiz. Tem no Evangelho de Tomé, inclusive, frases muito parecidas com essa. Quando a gente vê Espírito Sagrado no texto, geralmente é uma referência ao Espírito Virgem Invisível, ao que depois vai virar o Espírito Santo, que é a Barbelô, que é a Pronoia, que é a Díada, a segunda da Trindade, a segunda. Então, a gente tem o Deus desconhecido, um, e o um múltiplo, a Díada, que é o Espírito Sagrado, que é a mãe, o útero universal, a mãe pai de todos os seres, de todas as luzes. E Elelete, sendo uma luz do pleroma, está no seio de Barbelô, está junto a Barbelô, junto com Cristo. E vejam a linguagem muito essênia. Os regentes da injustiça, o mestre da retidão, o mestre da justiça, os filhos das trevas, os filhos da luz, os regentes da iniquidade, é uma linguagem que os essênios vão usar bastante. Então, é bem aquela linguagem daquela época, daquela tradição. E o Elelete, ele é enviado para ensinar a Noreia sobre a sua raiz. Então, aqui a Noreia está fazendo a imagem, a figura de Pix-Sofia, nesse momento aqui. Porque ela que está caindo no mundo, está descendo, está sendo atacada pelos regentes, mas ela vai invocando, no caso a Pix-Sofia vai invocar o Cristo,
e a Noreia vai invocar o próprio Espírito Sagrado. E aí das luzes vai descer para auxiliar. Então, só para a gente lembrar aqui, Elelete, e aqui a gente tem a Barbelô. Então, o pai e a Barbelô estão acima das luzes, e a Noreia aqui embaixo, ela invoca os poderes de luz para que salvem ela das garras dos arcontes. Eu adorei essa imagem quando encontrei. Alguém que bolou, eu não achei o autor. Mas é a Sefiró, a gente vê aqui tem os 10, aquela imagem cabalista, né? E as várias, são como se fossem chakras aqui mesmo. E um espírito de luz com asas, né? Por sobre o universo criado. Achei que batia bem com o que a gente está lendo. Bom, o texto continua, e isso que está entre parênteses é uma nota do redator. Isso está lá no texto em cópita. Que aparentemente Noreia está falando agora. Quebrou aqui a personagem que está na vez de falar. E aí Noreia diz: agora, quanto a esse anjo, eu não posso expressar o poder dele. Sua aparência é como ouro fino, e seu traje é como neve. Não, deveras, minha boca não se porta a falar do poder e da aparência do rosto dele. Elelete, o grande anjo, falou comigo. Sou eu, ele disse, que sou compreensão. Eu fiquei curiosa para saber como é que está no original aqui, esse compreensão. Eu sou um dos 4 doadores de luz, uma das 4 luzes que regem o pleroma junto com Cristo, que ficam na presença do grande Espírito invisível. Você acha que esses regentes têm algum poder sobre você? Nenhum deles pode prevalecer contra a raiz da verdade, pois foi por ela que ele apareceu nos últimos tempos, e essas autoridades serão restringidas. E essas autoridades não podem te corromper, nem corromper aquela geração, pois sua residência é na incorruptibilidade, onde o Espírito Virgem habita, que é superior às autoridades do caos e ao universo deles. Mas eu disse: Senhor, me ensine sobre a capacidade dessas autoridades, como eles surgiram e por qual tipo de gênesis, e de que material e quem criou eles e a força deles. Aqui, ó. Isso aqui é a pergunta de qual é a realidade dos arcontes, qual é a hipóstase dos regentes. É a pergunta que aparece no texto, né? O que a gente está tentando entender, tentando aqui, né? É bonito como a Noreia, na passagem anterior, ela contesta os arcontes, ó. Eles dizem, você tem que servir a nós, a sua mãe serviu. E ela diz, eu não sirvo a vocês. E aí ela pede ajuda da luz. E aí quando vem Elelete, ele diz, eles não têm poder sobre você. Eles não podem prevalecer contra a raiz da verdade. A verdade que liberta, né? Virou aquela frase clichê, infelizmente, mas a verdade que liberta, liberta do quê? Dessas forças dos regentes, liberta das garras desse mundo, liberta da ignorância, do demiurgo, liberta do sofrimento. Então, o Elelete, ele surge como aquele anjo luminoso, aquela grande luz do Pleroma, que ajuda a ensinar o aspecto feminino da humanidade, e aí isso vai depois chegar na mente concreta, né? Mente abstrata e concreta do homem e da mulher comum, ensinar que há uma luz que é mais poderosa do que as garras dessas forças sombrias, e que isso não tem como nos restringir, pois a nossa verdadeira raiz está no pleroma, pois a nossa verdadeira raiz, a nossa verdadeira natureza está no mundo divino. E há um poder de luz dentro de nós capaz de nos libertar das sombras que simplesmente estão fazendo a gente esquecer a nossa origem. Por isso que a gnose que liberta, esse conhecimento que nos desperta a verdadeira sabedoria, é algo que nos transforma interiormente e nos traz uma iluminação espiritual. É uma libertação, e por isso que os gnósticos vão falar que o caminho de salvação da alma é através da gnose, que é encontrar esse conhecimento da luz em nós, é encontrar essa sabedoria que rege o pleroma, para que a gente não seja mais corrompido. Então, a nossa residência é na incorruptibilidade,
a nossa verdadeira natureza espiritual, ela não pode ser obscurecida pelas distrações desse mundo e pelo sofrimento desse mundo. E a gente encontrar isso em nós é um caminho de libertação. Aqui os regentes, eles regem o caos. E Yaldabaoth, uma das traduções do nome do demiurgo, é Yaldabaoth, alguma coisa assim. Depois eu pego a referência para vocês. Mas quer dizer filho do caos. Então, quando ele surge por essa divisão da Sofia, sem a contraparte, etc., aquela história toda, é o surgimento do caos que dá origem à matéria cega. Então, esses regentes, essas autoridades, dizem respeito a esse mundo daqui, psíquico e físico, mas não dizem respeito à nossa raiz espiritual, à nossa verdadeira natureza espiritual. Então, o Elelete, ele vem trazendo para a Noreia esse conhecimento, essa lembrança da pronoia. Mas ela continua perguntando, mas então, quem criou eles? Do que eles são feitos? Né? Por que eles têm tanto poder? Quando ela pergunta sobre a natureza dos arcontes, o grande anjo Elelete, que é compreensão, reta compreensão, ou conhecimento da verdade, não sei, estou brincando aqui com as palavras, o Elelete falou para mim quem? Para a Noreia. Dentro de domínios ilimitados, habita a incorruptibilidade. Então, o que é incorruptível está no ilimitado, inefável, eterno, absoluto, inominável, desconhecido, a natureza última, a vida una, é o incorruptível. Isso é um domínio ilimitado. Sofia, que é chamada Pistes, quis criar algo sozinha, sem o cônjuge dela. E aí do uno vai se tornando múltiplo. E o produto dela foi uma coisa celeste. Um véu existe entre o universo de cima e os domínios que estão abaixo. E sombra surgiu abaixo do véu. Ou seja, os reinos de cima são perfeitos, pura luz, pura virtude, perfeição e incorruptibilidade. E abaixo do véu, a sombra. E a sombra se mesclou com as trevas, com a luz e as trevas, e criou a confusão. Faz parte da vida, né? Eles estão contando um mito. Essa sombra, que surgiu abaixo do véu, se tornou matéria. E essa sombra foi projetada separadamente. Criou-se o véu de Maia, o véu da separatividade, o véu do ego, e assim por diante, né? E o que ela havia criado se tornou um produto na matéria, como um feto abortado. Existe essa imagem no Apócrifo de João, né, que o demiurgo, o Yaldabaoth, ele é como um produto abortado, é um filho de Sofia que é meio que disforme, né, porque ele é incompleto. Ele foi criado apenas com uma parte do poder. Mas ele é poderoso, ele tem um poder de criação do cosmos. Porém, ele não tem o poder da luz. E ele se tornou uma besta arrogante, parecendo com um leão. E era andrógeno, como eu já havia dito, porque foi da matéria que ele derivou. Ou seja, Yaldabaoth, ele não é macho, ele é macho e fêmea. Ele é andrógeno, ele cria a matéria em seu aspecto feminino e ele é um poder também no aspecto masculino. Quando ele abriu os olhos, ele viu uma vasta quantidade de matéria sem limite. E ele se tornou arrogante, dizendo: eu é que sou Deus e não há outro além de mim. Quando ele disse isso, ele pecou contra a totalidade, e uma voz partiu do alto, do reino de poder absoluto, dizendo: você está enganado, Samael, que é Deus dos cegos. Então aqui ele está recontando, que está lá no Apócrifo de João, que é o nascimento de Yaldabaoth Samael. Ele vê a sombra é um caos, a matéria, inclusive para os neoplatônicos, eu já contei isso para vocês. A matéria é algo que não possui a natureza do um. A matéria não possui a natureza divina, porque ela é um pano de fundo da criação. Ela é só o aspecto que as imagens são refletidas. Então, a matéria como algo por si só não tem valor nenhum. Ela é só o reflexo. Ela é só o molde, né? Então, quando o Samael ele enxerga o caos e ele vê que ele tem um poder de criação e ele vê que é uma vasta quantidade de matéria sem limites, ele
ele começa a dar ordem nessa matéria a partir da sua própria vontade. Então é assim que os gnósticos vão enxergar o Deus Criador, né? E por isso vai ser tão polêmico quando isso é contraposto com a igreja. Né? Percebam que aqui não é o Deus bom, o Deus que nos salva, o Deus da sabedoria, o Deus que ilumina. Aqui é um aspecto da matéria cega, Deus dos cegos. E por isso a gente tem que se libertar dele, né? Ele não é nosso amigo. E por isso também os gnósticos vão ter essa visão tão negativa da matéria. Mas nesse aspecto de que a matéria é só a matéria-prima, né? O material, onde as imagens divinas são impressas, e daí a gente encontra a beleza no mundo, quando a gente enxerga o que o mundo está refletindo, que é a imagem reflexo do divino. Mas a matéria por si só, ela é só a prisão. Entendem? A sutileza da coisa. E aí o Demiurgo disse, se outra coisa existe antes de mim, que se torne visível para mim. Porque ele nasceu e olhou para baixo. Ele não tomou consciência do plano divino. Mas aí ele fala, mas se tem outra coisa, que se torne visível. E imediatamente Sofia esticou o dedo dela e introduziu luz na matéria. E ela prosseguiu para as regiões do caos, e ela retornou à luz dela, mais uma vez a escuridão, buraco no texto, matéria. Então, esse texto aqui, ele vai brincar muito com o aspecto matéria e espírito, luz e sombra, e fica evidente que o aspecto cego, o aspecto caótico, o aspecto egóico, separatividade, arrogância, é o aspecto sombra, né? Mas que a Sofia, ela introduz a luz na matéria. Porque quando ela vê, lá no Apócrifo de João, quando ela vê o que ela fez, o que ela gerou, porque é consequência de uma escolha dela, né, no mito, ela fica responsável por resolver o problema. E por isso ela vem à matéria. Então, essa nossa queda da nossa alma nas encarnações e no mundo e na ignorância, também é parte dessa Sofia caindo. Só que ela vem trazendo luz também. Então, à medida que ela cai, ela vai ao abismo mais profundo, e à medida que ela sobe, ela vai restituindo cada plano com a luz. À medida que ela invoca o Cristo, e ele vai salvando, e ela vai subindo os 12 céus, os 12 éons, ela também vai devolvendo a luz ao mundo. Então, há um aspecto luminoso no mundo, que é o aspecto da sabedoria. À medida que a gente separa a sabedoria da ignorância, a gente encontra a libertação. É uma forma de que os gnósticos encontraram de contar isso para o nosso inconsciente, penso eu. O que acontece então? Esse regente, Demiurgo, sendo andrógeno, criou para si um vasto reino, um tamanho sem limite. E ele contemplou criando filhos de si próprio. Ele criou para ele mesmo 7 filhos andrógenos, assim como o pai deles, que são os 7 arcontes. E ele disse à prole dele, eu é que sou o Deus da totalidade. Ele está querendo ser cultuado, né? É o ego aqui. E Zoe, a vida, filha de Peixe Sofia, exclamou e disse a ele, você está enganado, Saclas, cujo nome alternativo é Eldabaô. Ela soprou no rosto dele, e a respiração dela se tornou um anjo de fogo para ele. E o anjo prendeu Eldabaô e o lançou abaixo dentro de Tártaro, abaixo do abismo. Aqui é um detalhe que tem no Hipóstase dos Arcontes que a gente não encontra em outros textos, olha só. Aqui, a filha de Sofia, a vida, lembra que a vida é a luz dos homens, lá no Evangelho de João, e no Evangelho de Tomé, Jesus vai falar que a verdadeira mãe é a mãe que dá a vida. Então, aqui a referência a Zoe. A Zoe que vai, nessa versão aqui, ela vai soprar no rosto de Eldabaô. E esse sopro é como um anjo de fogo. E a gente vai encontrar em outros sistemas de cosmologia, né, Forrat ou Fogo Logos, esse fogo como um princípio de geração do universo. Né? Mas esse fogo é um sopro da vida da Zoe. Não, esse fogo ele não vem do demiurgo, que é só o organizador da matéria caótica. Ele vem da vida, que é um aspecto superior. E nessa versão aqui, ele cai no Tártaro. Tártaro aqui é o Hades, né? Uma palavra para Hades, ou os infernos, abaixo do abismo.
Então, nessa versão, o Yaldabaoth, ele cai na própria criação dele. Ele não fica lá sentado no trono, ele cai abaixo do abismo. E daí que ele tem a imagem de ser depois associado ao diabo, né, Satã e tal, porque é o regente dos infernos. Agora, vai ficando mais interessante. Agora, quando o filho dele, Sabaoth, um dos 7 arcontes, quando Sabaoth viu a força daquele anjo, qual? O anjo de fogo, que é o sopro da vida. Ele se arrependeu e condenou o pai dele e a mãe dele à matéria. Então, o arconte, ele é filho do poder de Aldabaoth e a matéria. E ele se arrepende quando ele vê o anjo de fogo. Ele a repugnou, mas ele cantou canções de louvor para cima, para Sofia e para a filha dela, Zoe. E Sofia e Zoe o ergueram e lhe deram o comando do 7º céu, abaixo do véu, entre acima e abaixo. Então, lembra? Tem o pleroma e o mundo abaixo do véu. E Aldabaoth cai para o Tártaro e vira o regente do abismo. E Sabaoth, vendo esse poder de luz, esse poder de vida e de fogo, se arrepende, percebe que o pai dele e a matéria estão equivocados e passa a louvar Sofia. Então, aqui a gente tem a figura de um arconte louvando a sabedoria. E quando ele faz isso, ele é colocado como o Senhor no 7º céu, como o arconte mais elevado de todos os arcontes. E ele faz um processo de redenção, de arrependimento e de redenção dele mesmo, como um arconte. Bonito, né? E ele é chamado Senhor das Forças, Sabaoth, já que ele está acima das forças do caos, pois Sofia o estabeleceu. Ou seja, nesse momento que ele percebe a ignorância e a cegueira da matéria, e ele percebe onde está a verdadeira vida, o poder do fogo e a sabedoria de Sofia, quando ele faz esse movimento de arrependimento, e daí que isso aqui vai cair depois lá no arrependimento cristão, que vira outra história, né? Ele é restituído ao 7º céu, ele vira o regente acima das forças do caos, e ele está sob o comando de Sofia. E aqui ele vai aparecer, esse personagem, ou esse arconte, vai aparecer em Piche Sofia como Sabaoth, o bom. Então aqui é um pouco daquela ideia valentiniana de que os próprios regentes serão redimidos no final da história. E quando esses eventos aconteceram, ele fez para si próprio uma mansão enorme e uma congregação de deuses para governarem sobre as línguas das pessoas, e muitos infinitos anjos para atuarem como ministros, e também harpas e liras. E Sofia pegou a filha dela, Zoe, e a fez sentar à direita dele, para ensiná-lo sobre as coisas que existem no 8º céu. E o anjo da ira, ela colocou à esquerda dele. Desde aquele dia, a direita dele tem sido chamada vida, e a esquerda veio a representar a injustiça, para o domínio de poder absoluto acima. Foi antes da sua época que eles surgiram. Então, aqui eles estão descrevendo que Sabaoth, por isso que eu botei esse dragão aqui, porque é dito que ele tem cara de dragão, Sabaoth, o bom, é colocado no 7º céu como um regente, e ele cria uma mansão, uma congregação de deuses. Vejam que aqui a linguagem é toda positiva, é toda luminosa, né? Luminosa. Anjos, harpas, liras, e aí a Sofia coloca a vida para reger a vida do cosmos ao lado dele. Mas do outro lado existe a injustiça. Então, esse aqui vai representar um pouco mais essa visão mais popular que a gente tem de Deus. Mas para os gnósticos isso ainda não é não é a divindade suprema. Né? Mas fica mais bonito assim, não acha? Agora, quando Yaldabaoth viu ele, Sabaoth, nesse grande esplendor e nessa altura, ele o invejou. O Yaldabaoth aqui está sempre invejando. E a inveja se tornou um produto andrógeno. E essa foi a origem da inveja. E a inveja produziu morte, e a morte produziu a prole dele, e deu para cada um deles o comando de seu céu, e todos os céus do caos se tornaram repletos de suas multidões. Mas foi pela vontade do Pai da totalidade que eles todos surgiram, segundo o padrão de todas as coisas superiores, para que a quantia do caos fosse alcançada.
Assim eu te ensinei sobre o padrão dos regentes e a matéria na qual ele foi expresso, e o pai deles e o universo deles. Vejam que informação interessante. Aqui começa a surgir a multidão de seres do caos, né? Lá no Apócrifo de João vai surgir os 7 arcontes, depois os 49 poderes, e aí depois os 72, depois os 365, e as coisas vão se multiplicando, né? Que é toda uma linguagem cabalista. Aqui, a inveja de Aldabaoth em relação a Sabaoth faz ele produzir uma prole, e todos os céus, os 7 céus, começam a se tornar repletos dessa prole do caos. Mas foi a vontade do Pai foi por causa da vontade do Pai que todos surgiram, para que a quantia do caos fosse alcançada. Ou seja, dá a entender que há um sistema de equilíbrio, que existe uma quantia no mundo manifesto, no mundo sensível, que deve ser uma cópia da quantia do mundo inteligível. Então, é como se tudo isso que a gente considera negativo e ruim também fosse vontade do Pai da totalidade. É assim que os gnósticos vão resolver esse problema. Então, às vezes, vocês trazem essa angústia, né, de, mas para que tudo isso, né? Então, se esse mundo aqui foi criado por um Deus mau e falso, né? Mas dá essa impressão de ser uma necessidade da manifestação do mundo, do um, que vem ao mundo e tem esse ciclo de criação, né? E que a gente precisa aprender a se libertar pelo nosso próprio mérito, força e sabedoria e encontrar essa luz. Mas que mesmo o aspecto sombra faz parte do aspecto divino, como uma sombra reflexo que precisa ser iluminada. E isso seria, então, a natureza dos arcontes. Essa natureza de sombra, que também é um reflexo da natureza da luz. E por isso a gente precisa mergulhar no oceano, encontrar a pérola, vencer o dragão que guarda a pérola, a serpente, no caso, né, que guarda a pérola, lapidar a pedra preciosa, encontrar o diamante dentro da pedra bruta. É toda essa linguagem alquímica também vai refletir essa linguagem da cosmologia gnóstica. Então, eles estão falando de como tudo foi criado, mas eu disse, Senhor, eu também sou da matéria deles? Uma pergunta bem nossa, né? A gente pode fazer essa pergunta. Eu também sou da matéria dos arcontes, desses regentes do caos? Você, junto com seus descendentes, são do Pai primordial de cima, da luz imperecível, é que as almas deles são provenientes. Então, eles são provenientes também da luz imperecível, que é a nossa verdadeira raiz, a nossa verdadeira natureza. Por isso, as autoridades não podem se aproximar deles, por causa do Espírito da Verdade que está presente dentro deles. E todos que se instruíram sobre essas coisas existem como imortais no meio da humanidade mortal. Então, todos que se instruíram, que alcançaram a gnosis do Espírito da Verdade e perceberam que vieram da luz imperecível e que é daí que as nossas almas são provenientes, estes que alcançaram esse conhecimento são imortais no meio da humanidade mortal. Está falando aqui dos mestres, dos iluminados. Mesmo assim, esse elemento espalhado não será conhecido agora. Pelo contrário, após 3 gerações é que isso será reconhecido. E isso os libertou da escravidão, do erro das autoridades. Se libertou da escravidão desse mundo. Então eu disse, Senhor, quanto mais irá demorar? Ele me disse, até o momento em que o homem verdadeiro, aqui o tornar-se homem, né, dentro de uma forma modelada, revele a existência do Espírito da Verdade, que o Pai enviou. Então ele ensinará a eles sobre tudo, e ele os ungirá com a unção da vida, dada a ele pela geração sobre a qual não há reino. Aqui é uma referência à ideia de um Messias, que ficou popularmente como a gente ficar esperando Jesus voltar e ter o juízo final e o fim dos tempos, né? Ou identificar uma pessoa como o Messias que vai salvar todos nós. Mas aqui, o Messias
é nós nos tornarmos homens, naquele sentido lá da Madalena, tá, gente? É nós alcançarmos essa verdadeira natureza do antropos espiritual. O Messias é esse Salvador, que é o Cristo em nós, que vem nos ungir, como o Cristo é ungido, né? Ele vem nos tornar filhos do homem, porque ele revela a existência do Espírito em nós. Então, aquele que deve vir é o Cristo em nós, que ele tem que vir o quanto antes, em cada um de nós. Como o nosso santo anjo, como o nosso Atman, como o nosso Cristo, como nossa centelha crística, que desperta a luz para o pleroma e nos liberta dessa escravidão, dessa cegueira e dessa ignorância. Então, por isso que ele é um Salvador, por isso que ele é um Messias que deve vir. O que o Pai envia é isso, ele é o Logos. O Pai enviou o Logos para o mundo. A luz que vem ao mundo é o Logos divino, que ilumina as nossas almas e nos unge com a vida, que é o que está no Evangelho de João. O Logos que vem ao mundo é a vida, que é a luz dos homens. E é ele que vai salvar todos os homens. Jesus é um representante desse Logos, na visão que eu entendo dos gnósticos. Então, último slide. Eles serão libertados do pensamento cego. E eles irão pisar sobre a morte com os pés, pois ela pertence às autoridades, e eles subirão até a luz ilimitada, que é onde esse elemento espalhado pertence. Então as autoridades irão abandonar as suas eras, e os anjos deles prantearão sobre a destruição deles, e os demônios deles irão lamentar suas mortes. Então, todas as crianças da luz serão verdadeiramente familiarizadas com a verdade e com a raiz deles, e com o Pai da totalidade, e o Espírito Sagrado. Eles todos dirão com uma única voz: a verdade do Pai é justa, e o Filho preside sobre a totalidade. E de todos até as eras das eras, sagrado, sagrado, sagrado. Amém. E assim termina o texto Hipóstase dos Arcontes, do Códice 2. Ele termina nos falando de libertação. Libertação do pensamento cego e libertação das garras da morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Alcançamos a vida eterna, nos tornamos verdadeiramente vivos, como Jesus é chamado de o vivo. Então, aqueles que se tornam vivos são os que encontram o Espírito da verdade e conseguem subir em suas almas e espírito, em união, até a luz ilimitada. Assim, as autoridades desse mundo não têm mais poder sobre nós. Esse mundo não é mais uma prisão. Estamos verdadeiramente libertos desse mundo. Os gnósticos estão ensinando caminho de libertação, assim como a gente encontra no budismo e em outras tradições. Só que a linguagem deles vai ser essa linguagem mais mitológica, que fala com nossa alma, com o nosso inconsciente. E cada um desses personagens vai representar um símbolo e uma força teúrgica que a gente pode trabalhar dentro de nós também. E é bonito como ele termina, né? A verdade do Pai é justa e o Filho preside sobre a totalidade. Sagrado, sagrado, amém. Bonito, né, gente? Dá para entender porque que a igreja... Dá para entender. Dá para entender um pouquinho, né? Porque a igreja não gostou desses textos. Não gostou nada disso, né? Fala, Belíssimo. E coloca tá nas dizendo... nossas mãos esse caminho, né? Esse caminho Isso. individual. Você vai caminhar à medida que você quiser atravessar essa senda. É. E aí não depende do chefe da igreja, né? Não depende de você obedecer, não depende de você aceitar nem pagar dízimo. Você... Toda aquela estrutura, né? Que a gente acha que tem que sustentar. É. A coisa fica um pouquinho mais complexa e mais individual também. E mostra que Jesus não é o único, né? Mostra que nós podemos nos tornar como Jesus. Isso é o mais forte de tudo. A igreja coloca Jesus como essa luz que vem ao mundo, como o Logos, né? Ele diz que é o verbo que se fez carne. E aí confunde-se o mestre com o aspecto divino que está em todos nós. Então, quando você tira de dentro das pessoas a possibilidade de libertação,
tira de dentro de nós a centelha crística e coloca numa única pessoa e você só tem que obedecer e aceitar, você tira a possibilidade de que as pessoas trilhem esse caminho. Nos bota como passivo também, né? Você fica esperando, então alguém vem te salvar. É. Você não faz esse caminho. Então, os gnósticos, eles são revolucionários, né? Eles trazem uma forma de enxergar que traz a gente também para a responsabilidade pessoal e colocar em prática e encontrar isso, cada um de nós. E aí, em grupo, e aí tem os grupos gnósticos, a gente fortalece isso um no outro, né? Essa lembrança da pronoia, essa lembrança da luz. A gente terminou, assim, o tempo já estourou. Eu queria só mostrar uma coisa para vocês, enquanto eu abro aqui os comentários, só para ver se eu não esqueci algo importante. Mas só para mostrar para vocês que eu fiz aqui um esqueminha para a gente, para quem gosta de esqueminhas, que eu acho que facilita. Né? Esse aqui está baseado nesse texto, né? Se a gente for para outro texto, tem variações. Mas só para a gente passar rapidinho aqui, ó, temos Elelete, tracei essa linha amarela aqui, que é para mostrar que é o véu. Tá? Então, Elelete está no 8º céu, que é a 8ª, que tem lá no Hermetismo, tem a 8ª, né? A 9ª e a 10ª. Então, tem o 7º céu, 7 céus. Paulo fala também da ascensão pelos 7 céus. E o 8º, que é o Guidode, o Pleroma, né? Dali para cima, a gente vai em direção ao Pleroma. Então, Elelete está no 8º céu. Sofia está logo acima do véu. Sofia, mãe de Aldabaoth. Temos os 7 céus, né? Eu pus aqui mais ou menos. Os 7 arcontes. E aí, Aldabaoth, junto com a Eva terrena, vai gerar Caim. Caim, no texto, aparece como Caim é um homem carnal e cultiva a terra, no Hipótese dos Arcontes, tá? Eu só fui lendo hoje e fazendo esqueminha enquanto eu lia. Adão com a Eva terrena vai gerar Abel. Abel eu acho que representa o homem psíquico e ele cultiva as ovelhas. Depois eu vou voltar aqui. Adão com a Eva espiritual, que é a Zoe e a vida, vai gerar Sete, que tem relação com os pneumáticos, e a Noreia, que é a assistente da humanidade. E aí, quando a gente vai ler no Gênesis bíblico mesmo, tem assim, Caim e os filhos de Caim, a descendência de Caim. Abel não tem descendência porque ele foi assassinado, e Sete tem a descendência de Sete. Inclusive, Enoque é filho de Sete. Às vezes ele é colocado como filho de Caim, alguns ele é filho de Sete. E Noé é filho de Sete. Filho não, é tipo bisneto, tataraneto. O que eu tiro disso é que aqui também a gente encontra as 3 naturezas da alma entre os gnósticos. Caim cultiva a terra, ele é carnal, ele é violento, ele é invejoso e ele não quer saber de ninguém. Então ele é o homem materialista, ele é os ílicos que os gnósticos vão falar. E daí ele vai surgir a humanidade materialista. Esse aspecto animalesco, materialista, cheio de vício, violento, né, de nós, mata o aspecto psíquico, se a gente permite. É quando a gente diz que Kama Manas nos domina, né, que o aspecto de desejo, de raiva, de violência, que é o que a gente vê nesse nosso mundo aqui todos os dias, infelizmente, domina o aspecto psíquico. Abel é bom, Abel é coração, é o aspecto que lá em Platão, que vai ser igualzinho aos gnósticos, vai ser os psíquicos, né, os ilíacos e os psíquicos. Abel, ele cuida das ovelhas, então vejam aqui, cuida do aspecto terra, mineral, então é mais grosseiro. O outro já está no aspecto animal, o aspecto animal é mais psíquico, já tem alma. Mas Sete, que é filho da Eva espiritual, que não foi contaminada pelos arcontes, vai ser filho do espírito, ele vai ser os pneumáticos. E por isso os gnósticos vão dizer que são setianos, ou são filhos de Sete. E aí o Sete vai gerar uma descendência, que é justamente a descendência que vai ser avisada para se salvar quando vem o dilúvio, porque eles têm a sabedoria, eles têm o conhecimento, eles são capazes de se libertar. Então Noé é da geração de Sete, porque é da geração daqueles que encontraram o espírito, o pneuma. Sete é filho da parte espiritual, da intuição, da vida. Abel é filho de Adão com a Eva terrena, então ele é terreno, mas é filho de Adão, da mente. Adão, a mente concreta,
a mente abstrata, a mente espiritual, a mente mais material. Tem esses dois aspectos. A Jane adora falar disso. Então, o Abel é filho de Adão e Eva, mas ele ainda é psíquico, ele ainda é animal. Então, por isso, ele está à mercê do poder mais violento de Caim, o poder da matéria cega, mas a Sete substitui ele no mito. Então, o Abel psíquico, ele se torna pneumático, assim como a alma se une ao espírito quando atinge a sabedoria. Então, Abel morre, mas Sete nasce logo depois dele. E a gente tem que cuidar para Caim não matar o nosso Abel, para que o nosso Abel possa se tornar um Sete. É mais ou menos isso. E, bom, era só isso. E a Noreia como assistente da humanidade, que ajuda a avisar Noé também, em outros textos. E aí o Sabaô, que é um dos 7 arcontes, ele é colocado logo abaixo de Sofia, no 7º céu. Então a gente teria que pegar esse Sabaô aqui e jogar ele para cima do Yodabaô. É mais ou menos esse o esquema desse texto. E aí, terça que vem, a gente começa o nosso 5º livro do Códice 2. Estamos terminando o Códice, sobre a origem do mundo. Que vai ser um texto que veio depois da Hipóstase dos Arcontes e depois do Apócrifo de João, mas que vai continuar nesse tema. Então, se vocês gostam desse tema, vocês venham terça que vem. Se vocês estão de saco cheio de Adão e Eva, sinto muito, mas sobre a origem do mundo ele vai trazer algumas outras interpretações e outros detalhes, mas sem fugir muito disso. Também não é muito longo, então acho que em 2 dias a gente termina no máximo. Pronto, eram esses os recados que eu queria dar.